Paz, meu amigo, minha amiga, eu sou o pastor Nilmar Costa, pastor da amada família Batista Candelária em Candeias PE. Bem-vindo a mais um episódio do E aí, pastor, o que a Bíblia diz? Hoje a gente tem uma pergunta curiosa e também ultra importante para responder. E a pergunta é, a gente pode evitar as provações e as tentações? Eu vou repetir, a gente pode evitar provações e tentações? Jesus instrui aos discípulos dele em Mateus 6:13 a orar, não nos deixeis cair em tentação. Por outro lado, Tiago, meio-irmão de Jesus e bispo de Jerusalém, instrui o cristão em Tiago 1:2 com as seguintes palavras: tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações. Mas acontece que as duas situações são distintas por algumas razões básicas. Primeiro, Tiago está se referindo a algumas provações pelas quais a gente passa. E Jesus, por contraste, ele está falando de coisas que a gente não deveria querer cair e nem se expor a elas. Por quê? Porque isso é tão arriscado quanto um diabético entrar numa loja de doces. O que você presume que vai acontecer? Ele vai querer mergulhar de boca aberta na prateleira de marshmallows. Você talvez deva lembrar que, embora Jesus não se expunha deliberadamente a nenhuma tentação, apesar disso, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, e ele venceu a tentação. Perceba com o exemplo do Mestre que uma coisa é ser exposto à tentação por Deus, não para ser tentado por Ele, porque Ele não tenta ninguém, óbvio, mas para ter a carne subjugada pelo Espírito Santo por meio da tentação. Outra coisa bem diferente é ir você mesmo salivando para cima da tentação, como um peixe vai esfomeado para cima da isca. Isso é uma outra coisa. Perceba que Tiago está falando de provações, ao passo que Jesus está falando de tentações. Não é pecado passar por provações e nem por tentações. Mas se uma pessoa se expõe a uma tentação por própria iniciativa, ela aumenta as chances de pecar, e muito. Se você é casado, por exemplo, você deve saber muito bem quais são os gatilhos que você não deve apertar e que vão acabar em uma discussão feia e uma altercação sem fim com o seu cônjuge. Eu posso dizer para você que depois de 17 anos de casado, eu descobri que tem assuntos que é muito melhor eu evitar conversar com a minha esposa se eu tenho amor à minha própria vida. E você deve saber disso também se você é casado. Mas e quando o contrário acontece? Eu quero dizer, e quando você não provoca, quando você está de boa, está na sua, e você é quem é provocado pelo outro? Bom, então aí você tem uma bela oportunidade. Uma oportunidade de se deixar ser lapidado um pouco mais a imagem de Jesus. Em Romanos 12:21, o apóstolo Paulo deixa uma dica fantástica. Ele diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, neste caso, você deve retribuir o outro com a atitude oposta a que você é tratado. Então, se você for criticado, você deve elogiar. Se você for tratado com grosseria, você deve responder com delicadeza. Se você for desrespeitado, você deve respeitar e prestigiar a pessoa em troca. Assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça de quem lhe magoa, diz a palavra. Ou dizendo de outra forma, você vai constranger a pessoa a uma mudança de comportamento, seguindo o exemplo de Jesus e colocando em prática o conselho dele. Se você resolver colocar em prática o conselho de Jesus e somente semear o bem, você vai colher o fruto do seu plantio e o lauréis da vitória. O ditado que você talvez conheça é bem verdade, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só tem um detalhe, não espere colher nada do dia para a noite, não acontece assim. Apenas semeie o bem e no tempo de Deus você vai colher. É lógico que você não deve sair à caça de oportunidades e provações de modo masoquista, uma ideia disseminada inclusive por algumas seitas heréticas que pregam o autoflagelo como purificação dos pecados, por ignorância. Da mesma forma que se você tirar o seu cinto e começar a bater nas próprias costas, você só vai dormir de couro quente e não vai expurgar pecado nenhum, assim também sair em busca de provações só vai fazer você arranjar mais sarna para se coçar, mais problemas do que os problemas que você já tem para resolver. Qual seria o ponto de equilíbrio gravitacional, então? Simples. Ao mesmo tempo que você não deve procurar oportunidades de ser provado, também não deve evitar as provações a todo custo, porque lembre-se que Deus pode trabalhar nelas e através delas para aperfeiçoar a sua vida. A palavra de Deus mostra isso
em muitas de suas passagens, como Jó 23:10, Hebreus 12:11, Mateus 6:3 ou Tiago 1:3 e 4. Ouça o que ele diz: a prova da vossa fé obra paciência, tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Muitas vezes a gente vê a nossa fé entrar em conflito porque a gente quer o controle absoluto de Deus e a liberdade absoluta da vida. A gente quer estas duas coisas de Deus que por natureza não podem coexistir. Felizes são os que aprendem que ter fé não significa ter todas as respostas. Fé é agarrar-se em Deus, apesar da confusão de pensamentos, apesar da dura realidade, apesar da temperatura alta da fornalha. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Meu amigo, minha amiga, se você quiser viver a vida da melhor forma, agora mesmo, você precisa aprender a confiar no relógio de Deus. Você pode achar que o relógio de Deus não está trabalhando, mas os ponteiros do relógio de Deus estão girando agora mesmo. Tic-tac, tic-tac. E você pode ficar certo de que neste momento, por trás das cenas, Deus está fazendo todas as peças desse imenso quebra-cabeça incógnito da vida se encaixar para fazer acontecer em algum momento os planos dele para a sua vida, que inclui, é claro, passar por tentações e tribulações, mas aprovado, perfeito e completo, sem faltar em nada. Sabe de uma coisa? Eu quero mirar o meu alvo na atitude do salmista e convido você também a fazer isso. Quando ele diz em Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus te abençoe muitíssimo.